Quem, Socorro? Para quem? Boa pergunta, Ari. Olha, o Trump é cada vez mais difícil acompanhar o presidente, porque ele atira para todos os lados. Vou tentar resumir as últimas horas, tá? Primeiro, o Trump afirmou que teria, Ari, uma segunda onda de ataques terrestres dentro da Venezuela. O presidente confirmou hoje. E ele disse que cancelou essa segunda onda de ataques à Venezuela após a libertação dos presos políticos. O presidente disse que isso significa que a Venezuela está buscando a paz. Depois, em entrevista, o presidente disse que os Estados Unidos estão tirando ou extraindo bilhões de dólares em petróleo da Venezuela e que esses bilhões podem chegar a trilhões. O presidente Trump, que se reúne hoje com executivos do setor petrolífero dos Estados Unidos na Casa Branca, e eles vão discutir planos para a Venezuela. Uma entrevista recente, que foi divulgada hoje pelo jornal The New York Times, a gente separou os trechos aí dessa entrevista do presidente, que ele começa dizendo, os jornalistas perguntaram quem está no comando da Venezuela. De novo, tem a cartela aí, produção, e ele respondeu, eu estou no comando da Venezuela. O Trump diz que os Estados Unidos vão ficar na Venezuela muito mais que um ano. Os jornalistas perguntaram, quanto, presidente? Um mês, 6 meses, um ano? Não, o Trump falou muito mais que isso, muito mais que um ano. Vamos reconstruí-la de uma forma muito lucrativa. O presidente disse, eu não preciso de direito internacional. Meu limite é minha moralidade, minha própria mente. O presidente disse também aos repórteres do New York Times que ele se dá muito bem com a presidente interina da Venezuela, Delcy Rodrigues, e que Maria Corina vai se encontrar com a líder da oposição, Maria Corina Machado, que recebeu o Nobel da Paz. Esse encontro vai acontecer na próxima semana na Casa Branca. Quanto à Groenlândia, o Trump, nessa entrevista, ele insistiu que a ilha tem que fazer parte dos Estados Unidos. E aí, quando eles perguntaram, mas e a OTAN? Anexando a Groenlândia, que pertence à Dinamarca, que faz parte da OTAN. O Trump disse que ele talvez tenha que escolher entre ficar na OTAN ou anexar a ilha. E aí, um parêntese, Ari, tem informações, claro, não confirmadas pelo governo americano, mas que eles estão oferecendo de 10, a gente falou ontem que uma opção, a Casa Branca confirmou, é comprar a Groenlândia. E essa informação não confirmada, de bastidores, é que o governo americano está oferecendo entre 10 e 100 mil dólares para cada habitante da ilha, para que eles concordem, para que eles concordem com a venda da ilha para os Estados Unidos. Voltando à entrevista do Trump, ele disse novamente que a mulher que o agente da imigração matou na última quarta-feira na cidade de Minneapolis foi a culpada. A culpa da morte foi da mulher. E aí os jornalistas terminaram perguntando se o presidente faz uso dessas canetas emagrecedoras. E ele disse, olha, talvez eu deva fazer uso. Bem, hoje os Estados Unidos confirmaram que apreenderam mais um petroleiro no Mar do Caribe. Esse foi o 5º navio carregado de petróleo que o governo Trump capturou. O governo confirmou que foi o petroleiro Olina que carregava petróleo sancionado da Venezuela. Isso aconteceu ao amanhecer. A gente está vendo aí a operação de apreensão desse petroleiro no Mar do Caribe. O recado do governo americano é que não há lugar seguro para criminosos. Ontem, o presidente Trump prometeu agora ações terrestres contra cartéis de drogas, possivelmente no México. Ari. Olha aí, o presidente colombiano Gustavo Petro ainda tem uma ação militar no território colombiano. Ele fica testando a presidente Cláudia Sheinbaum do México o tempo todo. A Groenlândia ainda continua no radar. Diante do sucesso dele, sucesso entre aspas, na invasão da Venezuela, de fato, como a Socorro já explicou aqui, já desenhou, a gente pode esperar tudo do presidente Donald Trump, França. Justamente, porque eu recordo, Ari, que nos primeiros meses do novo mandato do Trump, se falava muito de blefes do atual presidente dos Estados Unidos, mas
com o passar dos meses, especialmente com essa operação na Venezuela, se observa que ele está realmente disposto a tudo. Então, o que antes aparecia ali uma mera ameaça, pode sim ser concretizado, porque esse exemplo da Venezuela é bem claro. Então, acredito que ele não vai desistir de anexar a Groenlândia, de comprar, ou até mesmo de atacar, fazer uma intervenção na Groenlândia, porque realmente ele está obcecado com a Groenlândia. Já em relação à Colômbia e o México, ele varia. Em alguns momentos ele diz que o diálogo está bom com o México, depois volta atrás. Com a Colômbia o mesmo, teve o telefonema dele com o presidente da Colômbia nessa semana. Então acredito que em relação a esses dois países há ali ainda uma brecha de negociação. Mas a pauta Groenlândia eu não vejo ele voltando atrás, e acredito que é muito mais fácil ele abandonar a OTAN, como já abandonou aí uma série de organismos, de tratados, do que desistir dessa ideia de anexação da Groenlândia. Agora, Apoliana Oliveira, em relação à Groenlândia, é um fato mais grave, porque ele estaria atacando o próprio grupo do qual os Estados Unidos fazem parte, são um dos principais líderes, que é a OTAN. Aliados. Do ponto de vista técnico, né, Socorro, um ataque, uma invasão à Groenlândia ensejaria uma resposta militar dos próprios países da OTAN. Daí o que a Socorro falou, né, essa possibilidade de compra. O Congresso americano já parece que soube dessa história, já não aprovou o uso de fundos para fazer isso, né? Mas Trump tem um espírito colonialista, né? Nunca, para ele, parece se tratar de guerra, mas se você vê o comportamento do presidente americano, parece que tudo é um negócio, né? Ali ele fala em atacar os cartéis, atacar o narcotráfico, mas no fim das contas, quando ele chega, como chegou a Venezuela, vamos cuidar do petróleo. Então, a Groenlândia tem também os minerais, a questão da posição estratégica, é coisa que já tem quase 200 anos, essa briga dos Estados Unidos, esse anseio dos Estados Unidos, na verdade, por conseguir a Groenlândia. E agora, como o Francis falou, a gente não pode testar os limites de Trump, porque ele parece que está disposto a muita coisa, pelo menos do que ele já vem mostrando nos últimos meses. Agora, Cecília, os americanos ele já disse que não tem limite, né? Falou no trecho que a Socorro separou. Ele disse, eu não tenho limite. Meu então não limite dá para testar. Propriamente, ou seja, eu faço o que eu quero. Exatamente. O limite dele o limite dele é a propriamente, o que é um perigo terrível. Agora, Cecília, os americanos não podem mais criticar a compra de votos no Brasil, porque o que o Trump está querendo é comprar voto lá na Groenlândia para aprovar a dominação. É o discurso inicial que ele está usando, é que ele vai tentar comprar a população ali, mas eu acredito que isso não vai se sustentar por muito tempo. Ainda mais que teve esse resultado positivo do ponto de vista dele com a Venezuela, que foi a invasão, a dominação ali do território, e agora ele está conseguindo fazer essas investidas na questão do petróleo, que começou com o discurso de que era tudo um combate ao narcotráfico, como a Apoliana bem lembrou. Ele vai fazer o mesmo com a Groenlândia. Se ele quiser invadir o território, ele vai invadir, não importa que ele vai estar se colocando contra o próprio grupo aliado ali do país dele. Então agora é observar esses desdobramentos e não testar, porque de fato ele está disposto a tudo para atender às suas vontades. Agora, como confusão... $100 mil por cabeça, já pensou, Ari? Olha, $100 mil é dinheiro. Acho que vai ter habitante tentado. A turma vai estar com a quedinha. Dá quase R$600 mil por voto, né? Você disse, rapaz, eu pego esses R$600 mil aí. Vamos ver. Vou morar lá na Dinamarca, né? Então, vou morar na Dinamarca. Agora, Socorro, como confusão pouca é bobagem, a gente vai para a sua manchete de número 3, que vem mais confusão. Agora lá no Oriente Médio. Irã em ebulição.